Alguns dizem que junho é o melhor mês, né, Bruno? Então, tá chegando aí um mês muito bom. Muito importante. Graças a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos ler, vamos fazer a leitura bíblica que está em João 4, no versículo 23 e 24. E diz: mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos ler mais uma vez? Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Como é que está seu coração nessa noite? Como que está essa vontade de adorar ao nome do Senhor? Deus está à busca de verdadeiros adoradores, que Ele possa achar em nós esses adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Deus, muito obrigado pelo dia que Tu nos deste, obrigado por chegarmos até aqui, obrigado por todos os milagres derramados nas nossas vidas, por tudo que Tu já proporcionou na nossa família, no nosso lar, na nossa casa. Obrigada, Senhor, nós só temos a Te agradecer. E nós Te pedimos agora, ó Pai, que Tu ache em nós verdadeiros adoradores. Olha, Senhor, para dentro de nós, olha para os nossos corações. E se tiver alguma coisa que precisa ser modificada, venha, Senhor, e nos limpa, nos restaura, Senhor, nos modifica. Faça a Sua obra nas nossas vidas, para que possamos ser restaurados, para que possamos ser curados por Ti. Usa as nossas vidas, porque é o que queremos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos louvar o nome do Senhor. Vamos exaltar a Ele. Vamos declarar que Ele é exaltado nos céus, na terra, que a Sua verdade vai sempre reinar. Vamos glorificar esse nome, que é o nome sobre todo nome. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Exaltado, exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei.
Graças a Deus. Hoje somos bem poucos aqui nessa noite, né? Então acho que não vai ser difícil a gente se locomover um pouquinho, sair do nosso lugar, para que a gente possa cumprimentar o nosso irmão, que a gente não teve ainda a oportunidade de falar hoje. Então quero te desafiar a sair do seu lugar, a dar um aperto de mão, um abraço apertado. Temos visitante ali, primeira vez? Seja muito bem-vinda, Deus te abençoe. Vamos cumprimentar a nossa visitante também, vamos declarar uma palavra de ousadia, de vitória na vida de cada um de nós, porque isso também faz parte da nossa louvor e adoração. O fogo não me queima, mas águas não
algo para colocar diante do Senhor, que talvez para você seja impossível, seja uma doença na família, seja alguma causa na justiça, seja alguma desavença, queria te convidar para vir aqui à frente, se colocar no altar do Senhor, porque haja o que houver, Deus vai prover. Nós acabamos de cantar que a tempestade, o vento forte não podem roubar o que Deus já nos garantiu na cruz. E nós precisamos clamar, nós precisamos pedir a Deus. A Bíblia nos ensina isso. Então vamos clamar, vamos levantar um clamor agora pelas nossas vidas, pelas causas que nós temos em Deus. Obrigado, Senhor, porque é pela Tua graça, a Tua misericórdia que nós cantamos com essa melodia, cantamos com a inteligência, cantamos com a certeza de que o Senhor é o Deus provedor. É muito difícil, Senhor, quando enfrentamos situações em que a gente começa a olhar para os obstáculos e declarar essa música, declarar isso com nossos lábios, declarar isso com nossa mente, no nosso coração. Mas é gratificante quando nós olhamos para a cruz do Senhor, para a cruz do Calvário, e vemos a cruz, que a cruz está vazia porque o Senhor morreu, o Senhor ressuscitou, o Senhor está à destra de Deus, o Senhor está olhando para nós com teu olhar de misericórdia, e é por essa misericórdia, é por esta graça que nós temos o privilégio de entrar no lugar santo dos santos e glorificar o teu nome. Ah, Senhor, mas tem muitos irmãos aqui nesta noite que estão enfrentando dificuldade, que talvez estão olhando para os obstáculos e vendo que não há mais solução. Mas o Senhor é o Deus que não existe o impossível para o Senhor. Tudo é possível àquele que crê. E nós cremos, Senhor. Nós declaramos que no nome de Jesus, a vitória do povo de Deus, a vitória no meio do teu povo, Senhor, a vitória nesta igreja, a vitória reservada para mim, para meus irmãos, a vitória para todos nós, e aqueles irmãos que nesse momento estão colocando uma causa impossível, Senhor, entra com providência e dê a eles a oportunidade de voltar aqui e cantar e glorificar o nome do Senhor. Receba toda a honra, toda a glória que prestamos a Ti nesta noite, visitando também aqueles irmãos que por alguma razão estão acompanhando também pela internet, que eles recebam também a Tua graça, a Tua misericórdia. Fala aos nossos corações através do Teu servo, vai falar aos nossos corações nesta noite. Senhor, que Teu Espírito Santo ajude para que vidas sejam alcançadas através da música, através do testemunho, através do louvor, através da Tua palavra que será pregada nesta noite. É a oração que fazemos a Ti, o perdão dos nossos pecados, e fazemos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. A igreja pode sentar. Lembrando aqui que a irmã Denise mencionou hoje de manhã que no dia 31, né, próximo sábado, teremos um piquenique em família que vai acontecer na Quinta da Boa Vista. Então, todos estão convidados, convocados para levar uma canga, um lençol velho, botar lá no gramado, uma cesta. É chique isso, né? Aquela cesta assim. Bola, para a gente ter um dia divertido ali. Algumas pessoas disseram que vão até fazer corrida ali, vão fazer caminhada ali, é um lugar bom para isso, né? Que possamos estar juntos ali, em comunhão, em confraternização com os irmãos. Mãe, Oi. e recebi agora a última promoção. Ainda temos algumas sobremesas de hoje mais cedo. Temos promoção 3 por 10, 3 mousses de limão por R$10. Não tem bastante, então garanta a sua. Tem somente 12, então garanta a sua para essa semana, hein? Olha, de manhã estava uma delícia a mousse.
E ó, já tem 3 ali, ó. Quem dá mais? Já tem 2 ali, já foram 2 combos. Muito bom. Quem almoçou aqui pela manhã na igreja? Foi bom demais, né, irmãos? Muito gostoso. Você almoçou aqui, Pedro? Tava gostosa a comida? Muito bom, né? A gente está em família, com os amigos, se confraternizando. Foi um domingo muito agradável, que a gente possa viver mais esse tempo de comunhão, né? Com os irmãos, com a igreja. Vamos passar também para o nosso momento de dízimos e ofertas. Quem se preparou para esse momento tem sido informado que a gente tem os QR Codes aí no banco, para facilitar, às vezes a pessoa que prefere fazer Pix. E nós vamos louvar ao Senhor. Continuar declarando que Ele é santo. Teu nome é o mais alto, que teu nome é o maior. Teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao poder em uma canção. Os que te se foram
cheio de graça, bondade. Senhor, nosso Deus e Pai, nesse momento, Senhor, queremos te adorar por aquilo que Tu és, Senhor. Tu és santo, santo, santo. Ó Espírito Santo de Deus, venha ao encontro das nossas necessidades, Senhor. Ó Pai, que em nome de Jesus, cada pessoa nessa hora, Senhor, seja tocado pelo Teu poder, pela Sua graça, pela Sua bondade, pelo Seu amor, pela Sua misericórdia, Senhor. Que todos que aqui estão possam sentir que há um doce Espírito aqui, que é o Espírito de Deus, Senhor. Nesse momento nós nos derramamos diante do Senhor, exaltamos o Seu nome, Senhor. Te agradecemos na beleza da Tua santidade, Senhor. Ó Pai, muito obrigado pelo Seu carinho com cada um de nós, Senhor. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, porque é Tu que nos sustenta, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, porque nós estamos aqui livremente podendo adorar o Teu santo e excelso nome, Senhor. É dádiva Tua, Senhor. É dádiva do Senhor. Ó Pai, e nessa hora, contempla as nossas orações. Seja com nossos irmãos que estão assistindo pela internet, Senhor. Seja com as pessoas que estão em tratamento, como a irmã Laí, a irmã Gilza, Senhor. Ó Pai, esteja abençoando cada um de nós, Senhor. Seja com o meu cunhado, que estará fazendo aquela cirurgia agora no dia 5, Senhor. Seja com os nossos lares, Senhor. Hoje falamos sobre família, estamos encerrando. Ó Pai, que em nome de Jesus, Senhor, seja o Teu Espírito que governe cada lar aqui nesse lugar, Senhor. E que as nossas famílias, Senhor, sejam um reflexo, Senhor, um canal de bênção para a vida daqueles que estão sem esperança, Senhor, estão confusos desse mundo, Senhor. Ó Pai, toca nesses corações, Senhor. Ó Pai, que em nome de Jesus, Teu nome seja exaltado e glorificado, e que famílias sejam transformadas pelo Teu poder. Nesse momento já colocamos a vida do pastor Helder nas Suas mãos, Senhor. Ó Pai, que ele seja um instrumento rico e poderoso, usado pelo Senhor, para abençoar e trazer responsabilidade às nossas vidas, Senhor. Ó Pai, que nós estejamos com o coração ensinável, com o coração sensível para ouvir a Tua voz. Muito obrigado, Senhor, pelos dízimos, pelas ofertas aqui colocadas. Colocamos a obra da nossa igreja nas Tuas mãos, temos muito projeto, Senhor, mas que tudo isso seja de acordo com a Sua vontade, Senhor. Não queremos fazer nada que não seja aprovado pelo Senhor. Por isso, som dos nossos corações, som dos nossos intentos, Senhor. Ó Pai, que se alguma coisa que aqui estivermos fazendo, Pai, dê encontro com a Tua vontade, Senhor. Fale a nós, Senhor, que nós queremos ser luz, queremos ser sal, queremos, ó Pai, abençoar famílias, Senhor. Seja com a nossa redondeza, com nossos vizinhos, esteja derramando a Sua paz, a Sua graça sobre eles, Senhor. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Pastor El, tem professor para criança? Tem. Pode descer lá. O Helder Júnior, Pedro, tá. É com a tia Pri hoje. Boa noite, amados, graças a Deus. Está subindo aqui ao culto, né, dessa igreja pela primeira vez para ministrar a palavra. Espero que seja a primeira de muitas, né? Os irmãos tenham misericórdia da minha vida, tratem bem, assim como os irmãos aqui da igreja, né? Foi uma experiência muito legal para mim. No culto da Santa Ceia, teve um dos irmãos depois da Santa Ceia. Depois a gente serviu aqui a Santa Ceia, né, que o pastor Seu me chamou os pastores aqui à frente.
E aí ele apertou minha mão e falou assim: "Oh, irmão, pastor, que bênção!" E segurou minha mão com tanta força, com tanta alegria, né? Foi contagiante. Que bom, pastor novinho aqui, sabe que a gente vai te encher de serviço, né? Muito bom, pastor novinho, que bom ter um pastor novinho com você, a gente vai te encher de serviço. Pastor novinho, carga nele. Foi muito legal isso aí. Então, que tenho aquela misericórdia com o pastor novinho, né? Amados, abra sua Bíblia juntamente comigo, Gênesis capítulo 7, nós estamos no mês de maio, mês da família, algo que eu gosto muito de celebrar a família, valorizar a família, ministrar sobre famílias, viver em família. Família é um projeto de Deus, é um plano de Deus, está no coração do Senhor. O mundo começa com uma família, é algo muito importante para a nossa vida. Eu estou praticamente readaptado aqui à cidade maravilhosa, a cidade do Rio de Janeiro, e vai ter uma readaptação, acredito que rápida até. Já estamos bem adaptados, eu, minha família, os filhos, os meninos. Até a Milena já está mais adaptada, a Nana que tem um pouquinho mais de dificuldade, a Michelle então nem se fala. E não tenha dúvida que o ambiente aqui da igreja, a Igreja Batista Missionária do Maracanã, contribuiu muito, né? A recepção que nós tivemos, a reciprocidade, o carinho dos irmãos, como nós somos recebidos aqui. Já nos misturamos aqui aos irmãos aqui da Igreja Batista Missionária do Maracanã. E tenho uma notícia para vocês, não sei se vocês vão gostar disso. Agora eu já faço parte, estou até no site da igreja. Mentira não, já estou até no site da igreja. Você entra lá, já tem até foto, né? Agora já era, pastor. Agora estamos aqui. Abra comigo aí, Gênesis capítulo 7, já havia falado com os irmãos. Vamos do verso 1 até o verso 16. Leia comigo. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos, um par, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus 7 pares, macho e fêmea, para conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Dos animais limpos e dos animais imundos e das aves e de todo réptil sobre a terra entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e das comportas dos céus se abriram, e houve copiosa chuva sobre toda a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã, Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo o que tem asa. De toda a carne em que havia fôlego, a vida entraram de 2 em 2 na arca, para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após ele. Amém. Queridos, falando de família, mês da família, mês de maio da família, é o mês das mães, e eu acredito que por isso a gente comemora como o mês da família, e as mulheres representam de fato esse contexto familiar, esse ambiente familiar, e isso a gente percebe. Não é porque a gente tem inveja como homem, não. Quando chega no mês dos pais, no mês de agosto, no mês dos pais, não tem tanta festa, não tem tanta celebração assim. Nem na igreja, né, pastor? Nem na igreja a gente não vê aquela festa toda na igreja, mas isso
é compreensível, a gente percebe o quanto que a mulher representa aquele ambiente familiar, aquele seio familiar, e é justo que no mês de maio, mês das mães, seja também o mês da família. Eu vou te dar uma referência aqui, não é uma referência assim feliz, é uma referência um pouco triste, mas que valoriza esse contexto da mulher. Você vê um casal, quando o Senhor leva um daqueles casais, leva o homem, a casa continua ali, daquele mesmo jeito, mas quando o Senhor leva a mulher, a gente percebe que parece que perde o brilho daquela casa, perde o brilho daquela família. Você vê que os filhos lutam ainda, tentam com aquela dificuldade manter aquela alegria que tinha antes na casa daquele casal. Isso porque essas mulheres são maravilhosas, são bênçãos de Deus, e nada mais justo que o mês de maio, o mês das mulheres, o mês do Dia das Mães, seja também comemorado o mês da família. Voltando aqui ao nosso texto, amado, nós temos um texto que fala de Gênesis, é um texto muito conhecido. Por que é muito conhecido? Porque todo mundo já leu Gênesis pelo menos uma vez na vida. As pessoas começam a ler a Bíblia. Esse ano de 2025 eu vou ler toda a Bíblia. Lê Gênesis, lê o Êxodo. Quando chega em Levítico, já começa a ficar um pouco mais difícil a leitura, né? Já muitos ficam ali por Levítico e não conseguem passar. Mas vira-se o ano e a pessoa fala assim, não, mas esse ano passado eu parei, não, mas esse ano eu vou e começa novamente de Gênesis. Então é um texto batido e rebatido. E mesmo assim, sendo um texto que talvez você já tenha lido 2, 3, 4, 5 vezes, eu acredito já ter lido Gênesis mais de 40 vezes, mesmo assim, algumas coisas, quando a gente faz essa leitura, passa desapercebido aos nossos olhos. Por exemplo, Noé tinha 600 anos, quando Deus fala com ele do dilúvio, 600 anos. E Noé é uma figura central aqui nesse texto, aqui nesse contexto. Ele tinha 600 anos e é alguém assim que a gente gostaria de conhecer quando chegar no céu. Porque Noé é um homem que ele é pré-diluviano e ele é pós-diluviano. Ele viveu no mundo antes do dilúvio, e depois ele vive no mundo depois do dilúvio. Ele viveu 600 anos antes do dilúvio e ele vive 350 anos depois do dilúvio. Para você ter noção, Noé, ele foi contemporâneo de Adão, irmão. Se você pegar a cronologia bíblica, Noé é contemporâneo de Adão. E ao mesmo tempo, Noé é contemporâneo de Abraão. Noé, ou seja, a Bíblia não fala se eles conversaram, se eles se encontraram, se eles foram vizinhos, se eles tomaram um café junto, mas o que a gente sabe pela cronologia bíblica, para aquele que crê na cronologia, como a Bíblia apresenta, e eu creio como a Bíblia apresenta, Noé, então, ele foi contemporâneo de Adão e foi contemporâneo também de Abraão. Então, a figura ímpar no contexto bíblico. E nós vemos aqui, no contexto que Noé vivia, Deus falando aqui em Gênesis capítulo 6, principalmente, nós pegamos aqui o capítulo 7, mas é todo o contexto que envolve aqui o pré-dilúvio, a questão que leva ao dilúvio. A gente viu um mundo que estava afundado nos seus delitos, nos seus pecados. Era um mundo corrupto, o mundo que Noé estava. Ao ponto de Deus chegar e falar no verso 6 que se arrependeu de criar o homem, que ia destruir não só o homem, mas também toda a natureza, todos os animais que estavam sobre ali a face da terra. E nós vemos que Noé, mesmo em meio a toda essa corrupção, Noé ele brilha, chama a atenção aos olhos de Deus, e ele se destaca como se fosse uma exceção. E Deus fala assim, Noé, a partir de você eu vou reconstruir o mundo. Parafraseando. Deus acha graça na vida de Noé, e a partir de Noé, Deus então vai recriar o mundo. O cenário dele é um cenário de caos, de violência. A gente vê no verso 11, capítulo 6, que a terra se encheu de violência, a terra estava cheia de violência. Havia uma corrupção moral, o desígnio do coração do homem era mau, que diz no versículo 5. Havia perversão sexual. Quando a Bíblia fala que os homens casavam, davam-se casamento. Quando a gente chega no mais profundo desse contexto, os comentaristas dizem que é como se fosse uma banalidade das relações entre homem e mulher. Havia uma banalidade dessas relações. E toda essa maldade sobre a face da terra, nós vemos um paralelo muito interessante, que é o que? Nada muito diferente do que a gente vive hoje. E mesmo em meio a todo esse caos, mesmo em meio a toda essa violência, mesmo em meio a todo esse caos moral, familiar que estava acontecendo ali no ambiente de Noé, no vida que Noé estava vivendo, no contexto que Noé estava vivendo, Noé conseguiu salvar a sua família. Então a mensagem de hoje é salvando a minha família desse mundo que está decaído. Havia uma responsabilidade sobre a vida de Noé. Havia algo que Noé fez, praticou, que nós podemos fazer hoje também e visualizar o mesmo resultado que Noé teve, salvando a sua família desse mundo decaído. O mundo acabou, mas a família de Noé permaneceu.
O mundo pode estar ruindo, mas se nós estivermos em Cristo Jesus, obedecendo o que Deus tem falado comigo e com você, através da palavra de Deus, a nossa família pode ser salva e vai ser salva no meio desse contexto perdido que nós temos vivido. Diante de uma geração corrompida, Deus encontrou em Noé um homem que não permitiu que essa corrupção penetrasse no ambiente da sua família. E é exatamente esse o primeiro pilar que nós precisamos erguer: preservar a mentalidade cristã na nossa família. A mentalidade cristã na nossa família é como se fosse um muro de proteção, como se fosse uma cerca de proteção dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares. E como Noé consegue fazer isso? A gente tem que destacar, a gente tem que parabenizar e a gente tem que querer aprender com Noé, porque desde o momento que Deus fala assim: Noé, vou destruir esse mundo, mas olha, eu vou salvar você e a sua casa. Sabe quanto tempo se passou até que as águas vieram? Até que tudo acontecesse? 120 anos. E às vezes a gente está reclamando: essa fase está difícil com meu filho, ele está na adolescência, parece que essa adolescência não passa. Noé ali perseverou 120 anos, blindou a mentalidade da família dele durante 120 anos. O mundo ao redor, tudo estava acontecendo, eram os primos, eram os amigos. Noé aqui, ele não pega, ele não vai viver como um eremita. Ele não sai do contexto cultural que ele estava vivendo, ele não sai do contexto social que ele estava vivendo, porque nós vemos lá em Pedro que Noé pregou para aquela geração, Noé pregou para as pessoas que estavam ali. Não era assim: olha, Deus avisou aqui que o mundo está perdido, as pessoas se corromperam de tal maneira que não há mais esperança para esse mundo. Vamos ter cuidado para nós não nos contaminarmos com esse mundo. O que nós vamos fazer? Vamos para a montanha mais alta, vamos distante, vamos sair de madrugada para que ninguém veja que a gente está saindo, ninguém pergunte qual é o nosso novo endereço. Vamos descolar desse pessoal aí, que esse pessoal aí está todo corrompido, parece como leproso espiritualmente. Mas não faz isso, ele continua vivendo naquele ambiente, naquele contexto, e ele ainda é usado por Deus para influenciar aquelas pessoas. Uma vez que aquelas pessoas não se convertem, não se arrependem, a pregação ela torna-se o quê? Uma ação de Deus para juízo sobre aqueles que estavam ali. Não tinha mais inocente ali, ele sabia o que ia acontecer. Nós estamos passando aqui na escola bíblica sobre os profetas menores, né? E a aula que caiu para mim foi sobre o panorama bíblico. E a gente vê uma nação como a de Nínive que se arrependeu. Quando chega ali a mensagem profética, arrependa-se dos seus pecados, e aquela nação toda se arrependeu. E a gente vê que Noé pregando durante cerca de 120 anos e não houve arrependimento. Nós temos que proteger a nossa mente. Paulo ele fala sobre isso, Romanos 12, verso 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Noé resistiu à correnteza do mundo. Sua mentalidade era separada. Hoje nós também somos chamados a guardar a nossa mente contra os valores distorcidos da cultura atual. Porque a cultura atual, ela quer colocar a garganta abaixo que isso é normal, mas não é normal. Algumas coisas são normais e não são normais porque são antibíblicas. Eu levanto aqui algumas bandeiras. Por exemplo, coisas hoje em dia que querem trazer como se fosse normal, natural sobre a nossa vida, quer que nós convivamos, e quando a gente rejeita isso por causa do contexto bíblico, nós somos retrógrados, nós somos, nós somos fechados, nós somos preconceituosos. É a questão do homossexualismo. Estão querendo passar garganta abaixo que isso é normal, que a gente tem que aceitar os novos padrões de família, os novos tipos de família. E aonde que nós vamos proteger a mentalidade da nossa casa, a mentalidade dos nossos filhos, a mentalidade do nosso cônjuge? É através da palavra de Deus e dentro do nosso lar. Porque fora de casa há uma força muito grande querendo dizer que isso é normal. Nas escolas, na educação, é tomada a educação de pensamentos progressistas dessa maneira. Eu estive num culto no Ministério da Educação, morei em Brasília durante anos, e no prédio do Ministério da Educação, que a gente fala assim, o Ministério da Educação está totalmente tomado por pessoas progressistas, antibíblicas, e a gente pensa dessa maneira, mas tem um culto abençoado lá que eu fui no aniversário de 40 anos de culto, na hora do almoço, no Ministério da Educação. 40 anos, foi no aniversário de 40 anos desse culto.
Estava lá um culto abençoado, estava a banda da aeronáutica tocando, os garotos do exército tocando que fica perto lá, exército da aeronáutica, tudo junto, tocando lá com instrumentos de sopro, uma bênção. Mas o fato é que a mentalidade desse mundo está corrompida e acha que isso é normal, natural e quer colocar para dentro dos nossos lares, na cabeça e na mente das nossas crianças. Tinha uma amiga lá em Brasília que ela fez o concurso para a Secretaria de Educação. E no preparatório, no curso preparatório, uma das professoras do curso preparatório era uma pessoa muito influente dentro da Secretaria de Educação. Era uma das pessoas que davam as diretivas, os planejamentos, né, a visão estratégica da Secretaria de Educação do Distrito Federal. E ela falava assim, repetia para aqueles alunos que estavam fazendo preparatório para entrar na Secretaria de Educação: olha, você que tem a sua fé, a sua religião, principalmente aqueles que são crentes, que fica passando a fé para os outros, quando você entrar na sala de aula, você tem que esquecer que você é crente. Dentro da sala de aula não cabe a Bíblia, porque agora o que a gente tem que entender é a palavra que está sendo muito utilizada, que é a inclusão. Nós temos que entender essa questão da inclusão de famílias diferentes. E qual era a realidade dessa mulher? O filho dela morava com outro homem, ou seja, era a realidade da casa dela, que ela queria trazer como normalidade para a casa de todo mundo. Resultado: lá em Brasília não tem Dia dos Pais, Dia das Mães nas escolas, ou seja, entrou. Mas pode entrar na escola, pastor? Pode entrar na escola. Pode entrar no ambiente do serviço público? Pode entrar no ambiente do serviço público. Esse tipo de pensamento pode entrar? Pode entrar. Mas não pode entrar na nossa casa. Não pode entrar na nossa família. Deus fez homem e mulher, macho e fêmea nos criou. Isso não é normal. Não podemos aceitar isso como normalidade. Não é uma questão de a gente tratar com falta de respeito. Vamos respeitar, mas o pecado tem que ser denunciado. E aí essas pessoas às vezes argumentam assim: ah, mas eu conheço gente que é crente, que não faz isso, não vive no homossexualismo, mas vive no adultério, mas não anda com a adúltera do lado. Porque quando a gente descobre, a gente vai lá e corrige e disciplina da mesma maneira. Para a gente não existe pecado maior, pecado menor. Mas a gente não pode aceitar isso estar na frente dos nossos olhos e querem colocar como se fosse normalidade. Outro ponto que eu quero chamar a atenção aqui, dentro desse contexto da cultura atual, é de casais que não querem ter filhos. É diferente de um casal que às vezes tem um problema e não pode ter filho. É diferente de um casal que às vezes tem um problema de saúde, se a mulher vier a engravidar, ela possa correr risco de vida. E como nós ministramos hoje aqui de manhã, na Escola Bíblica Dominical, nosso Deus é o Deus da vida, né? A nossa função é da vida, é pró-vida. É uma questão diferente. Por exemplo, a esposa do pastor Carlos, né? Ela queria ter 12 filhos, que ela me falou. Que bênção, né? Queria ter 12 filhos. Mas aí o médico falou para ela assim: olha, acho que não dá para você engravidar mais não, por causa de alguns problemas do útero e coisas do tipo, e ela teve que parar só nos 3. Por exemplo, o pastor Elber queria ter 3 filhos. No dia do casamento, o pastor falou assim: acredito que dessa união virão os frutos. Creio que o casal queira ter filhos. O pastor que fez meu casamento me conheceu no dia que fez meu casamento, mas isso eu conto outro dia para vocês essa história. Então ele foi devagar, né? Eu conheci o casal direito, né? Você acredita que dessa união virão aí os frutos. E aí eu falei assim: 3 filhos, pastor. Aí ele: nossa, irmão, 3 filhos, tem que saber se a irmã vai concordar. A irmã concorda? Colocou o microfone na boca dela. O que ela falou? Não concordo, eu quero 4. Diz ela que estava muito emocionada porque o casamento estava bonito, né? Se arrependeu depois do primeiro filho. Mas Deus honrou a oração do chefe de família e mandou os 3, amém? Casais que não querem ter filhos. Conheci alguns casais lá em Brasília, casais cristãos, crentes, uns já casados, outros planejando casamento. Não, nós não queremos ter filho. Esse é o nosso projeto de não ter filho. Mas o que foi? Não, porque o nosso projeto de vida, a gente tem um projeto de vida bem estipulado, a gente quer viajar bastante, a gente quer curtir a vida, e eu acho que filho atrapalha isso. Isso é uma mentalidade egoísta, querido. É
A mentalidade do egoísmo é uma mentalidade materialismo. O Deus deles é o materialismo. Não acredita que é Deus que provê. Não acredita que é Deus que pode sustentar ele, a sua casa, um filho, 2 filhos, sei lá quantos filhos. É uma visão do materialismo como se fosse o seu Deus. É egocentrismo. Casais sem filhos. E você vai perceber que toda essa sequência que eu estou falando aqui, elas estão alinhadas. Ou seja, o mesmo espírito contra a família age tanto no homossexualismo da mesma maneira desses casais que projetam não ter filhos. É uma questão, não existe um momento ideal para se ter filho. Assim como não existe um momento perfeito para se casar. Sabia disso? Você esperar assim, ó, quando tudo estiver no lugar, tudo certinho, aí sim eu vou casar. Querido, não vai não. Depois que casou, não, quando tudo estiver alinhado, quando tudo estiver perfeito, depois que eu tiver feito isso, comprado isso, ajustado aquilo, passado naquele concurso, ter sido promovido, aí eu vou ter filho. Se você esperar tudo estar certinho, você não vai ter filho nunca. Nunca vai acontecer isso. Então o pensamento do mundo é que os filhos atrapalham, mas quando a gente olha para a Bíblia, filho é bênção do Senhor. É herança do Senhor sobre a nossa vida. É um egocentrismo, materialismo, que é incompatível com o cristianismo. E eu estou falando aqui de casais crentes, incompatível com o materialismo. E a gente vai avançando mais um passo. A gente vem com os casais que não querem ter filhos. A gente passa o quê? Para os casais que se apresentam como pais de pet. Eles não querem ter filhos, mas são pais de pets. Pai de cachorrinho, pai de gatinho. Teve um que era muito meu amigo, tinha um cachorrinho em casa, tratava como se fosse praticamente um filho. Falou assim, aí ó, teu sobrinho, misericórdia, ele está falando sério. Ele falou sério, teu sobrinho, que sobrinho que eu falava para meus filhos, chamar ele de tio, né? Ele veio falar que o cachorro dele era meu sobrinho. Não é não, irmão, não é não. Não estou falando para você que a gente tem que maltratar os animais ou coisa do tipo, não é isso, querido, não é isso. Mas a gente tem que entender que o bicho é bicho, gente é gente. E a gente vê uma política agora voltada para quê? Para se criar um hospital público veterinário. Está faltando dinheiro para o hospital de gente. Gente morrendo porque às vezes faltam insumos nos hospitais. E aí o governo estadual, municipal vai criar um hospital para cachorro, para gato. Isso é uma bestialidade, isso é um pensamento satânico. Não é que a gente quer tratar mal o bichinho, não, mas é que cada coisa no seu lugar. O que Deus fala para Noé? Domine os animais. Tudo que você quiser, os animais estão sob seu controle. A mesma coisa que ele fala para Adão, ele fala semelhante agora para Noé. Inclusive para Adão, Deus fala que ele podia comer de tudo que tinha no jardim. Para Noé, Deus fala assim, inclusive os animais. Se ele quiser fazer um churrasco, está à vontade aí também. A gente vê no contexto anterior do pré-dilúvio que já havia sacrifício de animais, oferta de animais. Isso a gente vê antes do dilúvio. Mas a gente vê o pessoal comendo os animais. Mas também não tem uma ordem para não comer. Fica aí meio dito pelo não dito. Vamos saber quando a gente chegar na glória. Mas no próximo passo a gente vê aqui que Deus fala para Noé que ele pode inclusive comer dos animais que estão sobre a terra. Então, cada coisa no seu lugar. E a gente vê que isso é algo que quer entrar dentro da nossa casa, quer entrar dentro da nossa família. E nós não podemos permitir que isso entre na nossa casa, na nossa família. E a gente avança para o último ponto desse item. A gente vai para o homossexualismo, a gente vai para os casais que não querem ter filhos, a gente avança para os pais de pets e agora os pais de boneca. Você vê que a coisa vai só avançando e eles tentam normalizar. Eu confesso, querido, que quando isso começou a aparecer, eu pensei que era brincadeira, eu pensei que eram pessoas assim, encenando, né, fazendo um teatro na internet. Eu pensava que as pessoas estavam ensinando, fazendo um teatro na internet. E agora a gente avança o quê? Bebê morre. Pai de boneca. E o egocentrismo está aí novamente. O egoísmo está aí novamente, porque a boneca não precisa nem levar lá embaixo para fazer xixi e cocô. Não precisa nem trazer ração, né? Ou seja, dá menos trabalho. A pessoa pode focar a vida dela naquilo que ela quer e satisfazer o seu ego, os seus desejos emocionais através daquela boneca, e quer fazer você e eu acreditar que aquilo ali tem um valor sentimental onde não existe, banalizando o quê? A vida de verdade. Deus é provido, mas a vida de verdade. Nós vemos então que Noé, durante 120 anos,
Eu não sei quais eram os ataques que Noé tinha naquela época, mas eu sei que o pecado que era pecado continua sendo pecado hoje. Às vezes ele muda a roupa, mas continua sendo na essência o pecado. E Noé, durante 120 anos, ele consegue proteger a sua família. Filtre o que entra na sua mente e no seu lar. Que a gente vê lá em Filipenses, aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que vai gerar fruto, aquilo que vai edificar, você coloca na sua mente, coloca na mente dos seus filhos, coloca na sua casa, coloca no seu ambiente. Denuncie esse tipo de pecado com amor, mas com firmeza. Mas com amor, mas com firmeza. A gente tem que denunciar, a gente tem que se posicionar. Temos que marcar essa posição como igreja. A gente não pode recuar diante desses avanços. Proteja seus filhos dessa contaminação ideológica no dia a dia, convivendo. Mas Noé não apenas resistiu ao mundo com a sua mente, ele fez isso de forma prática dentro da sua casa. A fé que ele guardou no coração, ele transmitiu em casa. Então vamos ver agora no nosso próximo pilar, como Noé discipulou a sua família com intencionalidade. Foram 120 anos convivendo com a sua família, convivendo com a sua casa, e houve um discipulado, porque discipulado é algo prático. Quando a gente está aqui no campo das ideias, é só aquele bate-papo, destruindo aqueles sofismas. Mas a partir do momento que Deus fala assim, Noé, chegou a hora, tem que entrar na arca. Noé entra na arca, seus filhos entram com ele, sua esposa entra com ele, porque Noé discipulou eles, gerou uma ação. E discipulado é isso. Discipulado no mais essencial ali da visão do judeu, do rabino. O rabino ele fala assim que o discípulo é aquele que se cobre do pó do seu discipulador. Se cobre do pó. Que o discipulador está andando na frente, o discípulo vem atrás, tão próximo, que o pó da caminhada vem sobre ele. E num sentido mais próximo ainda, é que o discípulo ele coloca os pés exatamente na pegada do seu discipulador, do seu mestre. Ele vê onde o mestre pisou, ele pisa no mesmo local, ele vai junto, ou seja, é algo de uma caminhada, é algo que exige uma ação. Quando o outro discipulado gera ação, gera fruto, gera resultado. E a família de Noé, eles entram na arca. Ou seja, Noé não apenas creu, mas ensinou a sua família a crer. Todos entraram com ele. A sua casa era um lugar de discipulado ativo. Muito provavelmente, aqui a gente tem que falar do provavelmente, porque a Bíblia não descreve exatamente qual o trabalho que Noé teve para construir a arca. Foi um grande trabalho, a gente não tem dúvida disso. Com certeza seus filhos participaram junto com Noé. Noé discipulou a sua esposa. E aqui vem para a gente. Noé discipulou seu cônjuge, discipulou sua esposa. Houve um discipulado com a sua esposa. Tu imagina, Noé convencer a mulher dele a largar a casa dela para entrar numa arca, para passar sabe quantos dias na arca? Imagina a mulher de Noé perguntando, quanto tempo a gente vai passar lá nessa arca? Vou deixar aqui a minha casa, que eu ajeitei, que eu arrumei, botei do meu jeito para entrar nessa arca. Quanto tempo, Noé? Noé responde para ela assim, não sei, Deus mandou a gente entrar, quanto tempo a gente vai ficar lá? Ele não falou não. Porque Deus não fala para Noé quanto tempo queria ficar. Fala aqui que viria a água, que viria a chuva, que viria a inundação, mas não fala quanto tempo que eles iam acontecer. Houve um discipulado. Às vezes dentro de casa, para a gente tirar uma panela do lugar, já há uma resistência da nossa esposa. Eu acho que essa panela aqui, eu acho que vou colocar ali. Já há aquela resistência. Imagina você convencer a sua mulher para sair da casa dela e entrar num barco todo estranho, quadradão, grandão, sem dia, sem tempo para sair daquele barco, sem tempo para acabar aquela viagem. Noé discipulou a sua esposa, isso é fato. A esposa de Noé confiava na sua liderança espiritual. Eu destaco, porque a mulher ela é mais emocional. Isso a própria Bíblia já nos fala que a mulher é um vaso mais frágil, e ela tem aquele maior apego do seu lar e da sua casa. Então o dia a dia de discipulado de Noé era algo muito forte. E como está sendo o nosso discipulado no ambiente do nosso casamento? Temos vivido de fato a pregação do Evangelho dentro do nosso lar no dia a dia? Na nossa casa é uma extensão daquilo que a gente professa aqui na nossa igreja? O culto termina quando eu saio aqui da porta, ou continuo o culto durante a semana toda na minha casa, com ensinamentos bíblicos, a resolução dos conflitos, a partir da visão daquilo que a Bíblia diz?
para mim, temos que caminhar juntos, marido e mulher, discipulado, tem que caminhar junto. Noé, ele entra no hall dos heróis da fé. Infelizmente a Bíblia não cita o nome da esposa de Noé, mas essa mulher, ela também merece um prêmio. Ela merece um prêmio, porque ela caminha junto com seu marido numa situação muito difícil. E com certeza, junto com Noé, ganha força para influenciar também quem? Os filhos. Ela vai junto com Noé. Ela caminha junto com o marido. Imagine se a mulher de Noé fosse uma mulher chata que implica com tudo. Como é que vai ficar a posteridade do mundo? Mas não, ela era uma mulher que caminhava junto com o seu marido. Ela fez parte da solução e não gerou mais um problema para Noé. Irmã, seja parte da solução no ambiente do seu casamento. Não seja mais um problema para o seu marido. Irmão, você também. Seja parte da solução no ambiente do seu casamento. Não seja um peso para a sua mulher. Sendo que quando o marido passa a ser peso, o peso é muito maior. É um peso mais pesado. O peso é muito maior. O homem, quando emburra também, misericórdia. Só o Espírito Santo para arrancar ele do lugar. Não seja um peso. Discipulado dos filhos. Noé ensinou com certeza pelo exemplo. Porque os filhos... Rapaz, quanto tempo a gente tem aí, pastor? Eu falei para ele, pensei, eu geralmente eu faço sermão para 20 minutos, 25, mas eu acho que já passou. Amém. Vamos lá. Noé discipulou seus filhos. E com certeza ele deu exemplo para discipular os filhos. Com certeza ele deu exemplo. Porque se tem uma coisa que os nossos filhos fazem, é nos observar. Tudo que a gente faz, o jeito que a gente fala, a maneira que a gente age, nossos filhos nos observam. Eu tenho lá em casa lá uma cópia, né? Não sei se foi por acaso que eu coloquei o mesmo nome que o meu, Helder Filho. Tudo que eu faço ele imita. Tudo que eu faço ele imita. Menor e tanto agora. Chega na igreja, eu tiro o sapato, no lugar que eu coloco o sapato, ele vai lá e coloca o dele do lado. Do lado. Teve um tempo que eu começava a arrumar a roupa para sair, para ir para a igreja, ele olhava para a roupa que eu estava arrumando, ele já tinha escolhido a dele e trocava e botava uma parecida. Filho imita a gente em tudo. Observa, eles observam no dia a dia. E são muito sinceros, não tem meia palavra, fala a verdade. E isso vai reproduzir o que? Na ação e na atitude deles. Noé, com certeza, deu um bom exemplo para os seus filhos, de maneira que seus filhos o seguiram. Imagina a pressão social que os filhos... Você acha que era diferente, irmão? Hoje você fala assim, parece que quem está lá fora influencia mais o meu filho do que eu que estou aqui dentro, com ele dentro de casa. Você acha que no tempo de Noé era diferente? Tinha os primos dos filhos de Noé, estavam convivendo com ele, tinha a rapaziada dele lá. Quando a gente olha para o contexto bíblico, vamos lembrar lá do filho de Salomão, Roboão, filho de Salomão, que ele vai lá e fala com os anciãos, o que eu faço nesse ambiente agora que eu vou ser o rei? Qual conselho vocês me dão? E os anciãos dão um conselho. E depois ele vai lá para a rapaziada dele, para a galera dele, e aí vocês, o que vocês acham? Rapaz, se eu fosse você, eu chegava com o pé na porta, fala para eles assim, se a mão do meu pai era pesada, vocês vão sentir o peso do meu dedo mindinho, e rompe com o rei. Se o filho do rei tinha a galera dele, você acha que os filhos de Noé também não tinham a rapaziada dele? Para dar ouvido, para escutar? Aí rapaz, seu pai está viajando. Ih, seu pai está viajando na maionese. Ih, seu pai está tendo alucinação, deve estar batendo bem da cabeça não. Nem chuva tem aqui na terra. Porque os historiadores e alguns teólogos falam que nem chuva havia naquele tempo, né? Havia só um orvalho que caía e molhava a terra. Então ele está falando de uma coisa que nem existe. Ele está tendo alucinação. E você vai dar ouvido para o seu pai e vai cair no mesmo buraco que ele. Mas não é. Provavelmente é o que o texto nos orienta. E da maneira que Deus fala que Noé achou graça diante dos olhos do Senhor, era um homem temente a Deus e levava a sua casa ao pé daquilo que ele ouvia de Deus. O que Deuteronômio nos diz? Capítulo 6, verso 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás nos teus filhos, e delas falará, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Ou seja, quando deitar, deita falando das coisas do Senhor. Quando se levantar, levanta falando das coisas do Senhor. Quando estiver andando, assentado, todo tempo,
inculcando. O que é inculcar? É como se você abrisse a cabeça da criança e colocasse lá dentro. Abrisse a cabeça do jovem e colocasse lá dentro a palavra de Deus. É isso que o texto nos orienta, lá de Deuteronômio. A gente tem que inculcar a palavra de Deus na cabeça das nossas crianças. E talvez você pergunte, mas pastor, meus filhos já cresceram. Mas essa palavra é para a nossa igreja aqui também, que já tem uma idade mais madura. Porque hoje os avós ganharam um papel social no meio da família diferente. Hoje os avós estão muito mais presentes, muito mais participativos e muito mais influentes na educação dos netos. Essa responsabilidade que é dos pais, em parte, recai agora hoje sobre os avós, no tempo que nós estamos. Sem contar o coração aberto que a criança tem para o avô, que às vezes não tem nem para o pai nem para a mãe. A responsabilidade dos avós se soma à responsabilidade dos pais no contexto que nós vivemos aqui de Brasil, que a nossa família está sempre próxima, está sempre junta, está sempre se visitando. Então você tem uma responsabilidade, você como avô, você como avó, muito grande na atividade dessas crianças. E a gente não pode fraquejar nesse momento. A gente não pode flexibilizar. Aconteceu na minha outra igreja. Tinha um garoto, criança, ministrei muito tempo no Ministério Infantil. O garoto que ele ia, e o pai não era crente. A mãe crente, o pai não era crente. Então ele ia no domingo, ia 2, ia 3, daqui a pouco voltava. E aí daqui a pouco ele emendou. E eu vi o crescimento dele. Um belo dia, ele faltou. Eu falei com a mãe, ei, cadê o Zezinho? Vou chamar aqui de Zezinho, né? Cadê o Zezinho? Estava dormindo tão bonitinho. Na hora que a gente estava vindo para a igreja, eu olhei e estava dormindo tão bonitinho. Aí eu falei assim, não vou acordar o bichinho não. Está tão bonitinho dormindo. Sabe quando você tem vontade de falar a verdade, mas você não fala e você segura naquele momento ali para falar depois, né? Assim, o Zezinho está no tempo de ser acordadinho para ir para a igreja, sorrindo ou chorando. Né? Passou-se o tempo se passou, aquela mesma mãe volta para mim, agora o Zezinho já estava na faculdade. Pastor, me ajuda. Pastor, me ajuda. E eu fui ajudar. Para você ter noção, a situação estava tão crítica que eu saí de carro, rodando rua, procurando o Zezinho. Ela com o carro dela para o outro lado, eu com o meu carro procurando o Zezinho. Mas eu lembrei daquele tempo, lá atrás, onde flexibilizou. Onde, ao invés de colocar o Zezinho para acordar, aquela disciplina, criança precisa de disciplina, adolescente precisa de disciplina. Aquela disciplina do dia a dia, aquela disciplina da rotina, flexibilizou. Lá em casa, amados, é sorrindo e chorando. Graças a Deus, meus filhos gostam muito de ir para a igreja. Gostam mesmo. Parece festa até. Eu falo assim, vamos para a igreja. Parece festa. Desde o Weber até a Milena. Tem prazer, tem alegria mesmo de vir para a igreja. Mas a gente tem que levar na disciplina do Senhor. Terceiro ponto. Dentro do discipulado, nós percebemos que Noé, ele também teve um mentor. Não sei se foi diretamente com Deus, mas ele teve um mentor. Noé, ele não nasceu da semente. Noé é da descendência de Sete. E quando Sete nasce, o que a Bíblia diz? E voltaram a adorar ao Senhor. Noé também teve um mentor. Também teve um discipulador. Você, Noé, da sua casa, quem é o seu discipulador? Quem é o seu mentor? Quem é que você ouve? Quem é aquele homem mais experiente que você, cheio de Deus, cheio da palavra de Deus, que te aconselha, que te ajuda a tomar decisões, te ajuda a direcionar? Tanto que Noé, quando o dilúvio se assenta, Noé sai da arca, ele faz um holocausto ao Senhor. Ele aprendeu com alguém. Alguém o ensinou, alguém o direcionou. Nós não podemos andar sozinhos, nem o chefe de família pode andar sozinho. A palavra de Deus diz que o ferro por ferro se afia, assim o homem é o seu amigo. Nós precisamos de mentores, não existe isso. Sou eu Deus. O povo popular, né, não fala nem sou eu Deus, é eu e Deus, irmão. É eu e Deus, é direto com o papai, tem gente que fala assim ainda. É eu e Deus, é direto com o papai. Nós precisamos de mentores, nós precisamos de aconselhamento, nós precisamos de conselheiros. Noé também teve seu mentor, seu discipulador.
Porque até nós mesmos podemos ser levados por esta correnteza de depravação do mundo e sermos convencidos de uma maneira bem sutil, porque não chega assim na cara do gol. O diabo não chega mostrando que ele é o diabo, né? De chifre e rabo, vermelho e preto. Os flamenguistas vão dizer que não é vermelho e preto. Entendo vocês, mas tirar isso da cultura atual é difícil também. Desassocia, tá? Desassocia, nada contra o Flamengo, a não ser quando jogar com o Botafogo. Não vai chegar desse jeito. E é de uma maneira assim muito sutil. Esse pensamento mundano pode entrar na nossa mente, no nosso coração, pode penetrar na nossa casa e na nossa família. Noé discipulou, Noé construiu, Noé obedeceu, mas a salvação final da sua casa não estava apenas em suas mãos. O último ato foi divino. Olha o que nós vemos aqui no verso de número 16, a parte B. E o Senhor fechou a porta após ele. O último ato foi divino. Deus fechou a porta. E aqui aprendemos a terceira e última lição. A porta fechada, a soberania de Deus, o controle de tudo. Resumindo, querido, é como se você fizesse tudo pela sua família. Constrói um muro, protege a mentalidade, discipula seu filho, discipula sua esposa, discipula seu marido, porque a Bíblia vai dizer lá no Novo Testamento que a mulher crente, ela santifica o marido que não é crente. Então tem uma dupla responsabilidade, tanto da mulher para com o marido, do marido com a mulher, como cabeça da casa. Você faz tudo isso, e no final você entrega nas mãos de Deus, e depende totalmente dele, para que a bênção do Senhor esteja na sua casa, para que a sua casa seja salva, para que a sua família seja salva. Esse versículo é profundo. Noé construiu a arca, mas foi Deus que selou a proteção. Noé não tinha como abrir nem fechar a porta. Deus determinou o tempo do juízo. Você já imaginou que coisa maravilhosa? É Deus que vai lá e fecha a porta da arca. É Deus que fecha a porta da arca. No final das contas, quando nós olhamos esse contexto, estava sempre no controle de Deus. Noé nunca imaginaria que viria o dilúvio. Noé não saberia construir uma arca sozinho. Deus fala para ele, vai vir o dilúvio. Deus dá para ele a planta da arca, as medidas corretas. E Deus avisa para ele, olha, pode entrar, daqui a 7 dias vai vir. Entrou, está todo mundo aí, deixa eu fechar. Deus fecha a porta da arca. Deus está no controle da nossa vida, amados. Vamos obedecer ao Senhor, vamos cumprir, vamos fazer a nossa parte, vamos discipular, vamos trabalhar a mente das nossas crianças, a nossa própria mente, de acordo com a Bíblia, e confiar totalmente em Deus, porque está nas mãos do Senhor. É como se nós fizéssemos tudo, mas chegássemos à conclusão assim de que tudo que nós fizemos não adiantaria nada se a graça do Senhor não fosse derramada sobre a nossa vida. E nós vemos aqui a graça do Senhor. Obediência e dependência. Noé prega 120 anos. Só a sua família entrou na arca. O controle e o juízo, ele era de Deus. E o que eu trago a partir desse pensamento da soberania divina nesse contexto? Porque há pais, às vezes esposas, há marido, que hoje o filho pode não estar na presença de Deus. Hoje a esposa pode não estar na presença de Deus. O neto. E ficam se perguntando, onde foi que eu errei? Não, amado. Deus está no controle. Deus está no controle. Olha o que diz em Ezequiel: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará iniquidade do pai, nem o pai levará iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. O pai, o chefe de família, salva por influência espiritual, mas essa influência é parcial. É necessário o quê? A fé individual. E é esse ponto que nós entregamos nas mãos do Senhor, e como chefe de família, como pai, como mãe, nós entregamos nas mãos de Deus e nós descansamos, porque a nossa parte nós fizemos. Fomos obedientes à palavra. Colocamos o passo a passo. O que o texto diz aqui? Diz que Noé obedeceu tudo o que o Senhor lhe ordenou. Fez tudo o que Deus falou para ele, ele fez tudo conforme Deus o ordenou. Ou seja, aplicação, obedeça mesmo sem entender tudo. Confie nas portas que Deus fecha. Ou seja, Deus fechou a porta de Noé. Amados, Deus fecha a porta, sabia disso? Tem gente que acha assim, estou tentando aqui, não estou conseguindo, o diabo está furioso. O diabo está fechando essa porta, mas Deus é poderoso para abrir.
isso que eu te digo, Deus também fecha a porta. E a bênção da porta fechada por Deus era do mesmo tamanho da bênção da porta aberta por Deus. Às vezes Deus fecha a porta para nos guiar no caminho que Ele quer nos conduzir, o caminho de bênção, o caminho de paz, como diz a palavra do Senhor. Noé foi um homem que desafiou sua geração e salvou sua família, e vimos isso em 3 aspectos fundamentais. Agora vamos revisar essa aplicação. Preservar a mentalidade cristã dentro da nossa casa. Não se deixe corromper. Não se deixe ser levado pelo modismo e pelo mundanismo. Discipular com intencionalidade. Não esperar que as coisas vão acontecer. Meu filho está vendo eu fazer, meus filhos estão vendo eu fazer, minha esposa está vendo aqui a minha rotina. Eu não preciso falar. O básico tem que ser dito. O básico tem que ser dito. Ele vai perceber o que eu estou falando. Tem que ser intencional. Intencional. Discipular com intencionalidade. Aproveitar os momentos de piquenique que nós vamos ter semana que vem, o momento de uma caminhada que você está levando a criança na escola, o momento que você está indo para o trabalho junto com o seu marido, às vezes você vai para o trabalho junto com o seu marido, aquele momento ali de discipulado, de conversa, você vai estar conversando, discipulando, passando essa intencionalidade e descansar na soberania de Deus. Obedeça e confie. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, nos ajuda a ser como Noé, que construiu um muro para proteger a mentalidade dos seus filhos, da sua esposa, num mundo corrupto, ao ponto que Deus teve nojo, se arrependeu de fazer o homem e trouxe juízo e destruição sobre toda a face da terra. Noé conseguiu proteger toda a sua família, a mentalidade dos seus filhos, das suas noras e da sua esposa. Senhor, nos abençoe de maneira que possamos discipular a nossa casa, que possamos ver a nossa casa uma extensão daquilo que a gente vive na igreja, que a nossa casa possa ser um ambiente também de adoração, um ambiente de leitura bíblica, um ambiente onde Deus se faz presente no nosso lar dia após dia, e que o Senhor nos ensine a confiar e a perceber as portas que o Senhor fecha sobre a nossa vida, nos conduzindo no caminho que te agrade, que nós possamos descansar no Senhor, possamos encontrar esse lugar de descanso, de alívio, que nós possamos descansar, porque assim como Noé, nós obedecemos tudo aquilo que Deus nos ofereceu. Senhor, eu oro pelas famílias que estão clamando, por pessoas que foram criadas no Evangelho, nasceram às vezes no ambiente de igreja e hoje se encontram longe dos caminhos do Senhor. Pai, que o Senhor dê graça e força ao coração desse pai, desse avô, de maneira que ele continue perseverando na oração e que a mão poderosa do Senhor possa alcançar essa vida e trazê-lo de volta para esse ambiente de bênção que é o contexto da igreja do Senhor. Dá-nos força, Pai, que nós possamos resistir de fato, que esse mundanismo não entre no nosso coração nem na nossa mente. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos nos colocar de pé e vamos louvar, finalizando esse culto. Vamos falar sobre esse amor de Deus que nos resgatou e que cuida das nossas vidas em pequenos detalhes. Graça sobre graça recebi, e na plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus, e poderosa salvação. Amor de Deus.
hoje o seguinte, que Deus criou um molde, e esse molde vale até hoje. Então a sua família, as famílias que nós já criamos, ou as famílias que vamos criar, precisam estar dentro desse molde que Deus criou. Isso é muito importante para nós pensarmos. Não vamos esquecer, sábado, quarta-feira, temos aí o nosso piquenique, quarta-feira o culto de oração e sábado o piquenique vai ser muito bom. Nosso Deus e Pai, eu te agradeço a Deus porque o Senhor está no controle desde o início da vida, desde o início da vida nova com Noé. O Senhor está no controle, Senhor, desta igreja, das nossas famílias, Senhor, então nos abençoe e possamos, Senhor, colocar a Tua graça sobre a nossa família para que nós tenhamos famílias firmes na Tua presença. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão com o Santo Espírito possa estar com todos nós. Amém, Senhor. Tu podes sentar.